O que fazer diante de notícias ruins? Isso mesmo, esse é o nosso tema de hoje. E está começando mais um vídeo do nosso canal. Esse canal que faz você expandir a sua mentalidade, entender que você pode sim pensar diferente, que você pode sim pensar fora da Matrix. E quem é a Matrix? Esse sistema que nos impõe uma linha de pensamento, de raciocínio, que faz você pensar igual a massa, e você não precisa ser assim. Você pode sim, pode e deve pensar diferente, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um exemplo real, aconteceu comigo, e também esse é um assunto milenar, né? Vou trazer uma passagem bíblica que vai falar com você profundamente sobre isso, tá bom? Vamos lá para minha história, tá bom? Isso aconteceu comigo. Eu estava me preparando há um tempo atrás, né? Fui lá no início da Covid, lá em 2020, né? Que aconteceu isso. Eu estava me preparando, me arrumando em casa para eu ir arrumar a igreja. Eu estava indo limpar a igreja, né? Porque tinham dias da semana que eu limpava a igreja. E é o que acontece? A minha filha mais velha, ela estava na casa do pai dela, lá em Salvador. E eu me arrumando e tal, ele foi e me mandou uma mensagem. O pai da minha filha foi e me mandou uma mensagem. E falou assim pra mim, levei pra ela no médico, e porque ela estava sentindo, né, aqueles sintomas e ninguém sabia o que era. E aí ele levou ela no médico e falou assim, que a médica falou que ela poderia estar, né, com Covid, mas que precisaria fazer um acompanhamento e, né, mais minucioso nela para ver porque ela estava com a respiração daquele jeito, enfim. Gente, mas só em receber aquela notícia, aquilo ali já dá um baque emocional na gente. Por quê? Porque todo mundo vai lembrar que nessa época, gente, tinha muita gente morrendo por causa de Covid. Eu, graças a Deus, eu sempre tive a minha mente muito forte em relação a isso. Eu sempre tive uma fé muito assim, evoluída, muito inabalável, né? Graças a Deus que foi ele que implantou essa dose de fé turbo, vamos dizer assim, né? 3D em mim. Porque eu vou falar pra vocês, para abalar minha fé tem que ser uma coisa assim muito surreal. Mas enfim, vamos caminhando para nossa história. E aí, eu como mãe, é claro, fiquei com aquela notícia abalada. Mas sabe o que eu fiz, gente? E aquela atitude minha fez toda a diferença. E é o que eu falo para vocês, coloquem em prática isso. E esse é um assunto que eu amo falar, que é o assunto chamado fé. Gente, a fé tá aí. A fé existe e a fé nos leva para lugares imagináveis, tá bom? Vamos lá. Quando ele me deu a notícia, ele me mandou essa notícia escrita, eu senti aquele baque, eu senti aquela enorme de chorar, de pegar um avião e ir ver a minha filha. Só que eu não podia fazer isso. Eu não podia viajar de avião, porque vocês sabem que não estava tendo, né, passagem de avião. E até mesmo por isso que ela ainda estava lá na casa do pai, porque como ela sempre viajava sozinha, tem um processo aí, né, que você paga a aeromoça fica do lado e ela acompanha, né, a criança que é de menor. E a gente sempre fez isso com ela e ela sempre viajou tranquilamente, sem nenhum problema. Só o que acontece? Quando aconteceu a Covid, né, os aeroportos estavam diminuindo os voos, só viajava mesmo em caso extremo, em caso de extrema necessidade. E, obviamente, nesse período ela não pôde mais viajar. E o que aconteceu? Ela ficou lá, teve que ficar lá esse período da Covid lá com o pai, né? Se estendeu esse período dela lá. Gente, quando eu recebi a notícia, me deu aquele desespero, me deu aquela angústia, me deu aquela vontade de chorar, me deu vontade de não nem ir mais limpar a igreja. Mas vamos lá, qual foi a atitude que eu tive? Eu continuei me arrumando. Eu pensei, na hora eu lembrei já da passagem de Isaías. Na passagem de Isaías, se eu não me engano, é o capítulo 51 que fala que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e nossas enfermidades. Tá bom?
automaticamente o meu subconsciente ele já entende que essa passagem, essa palavra é viva e eficaz e ela é real. Então, automaticamente o meu subconsciente buscou essa palavra de conforto para mim e já me trouxe essa palavra. Eu continuei me arrumando. Gente, quando eu fui caminhando e confiando, e eu falando, conversando com Deus, né? Conversando com Deus, falando para Deus que eu confiava nele, que eu confiava no poder dele e que eu sabia que não ia acontecer nada de ruim com a minha filha. Eu caminhando, cheguei na igreja, comecei a limpar. Quando eu comecei a limpar a igreja, eu desabei. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e falei para Deus, falei, Deus, eu poderia ter desistido de vir aqui, limpar a tua casa, de estar aqui. Eu poderia muito bem estar nesse momento me desesperando, porque eu sou um ser humano e isso tudo eu conversando com Deus. Eu poderia muito bem estar me desesperando agora, mas eu não vou fazer isso, porque eu permaneço com a minha fé em Ti. E comecei a conversar com Deus, eu comecei a falar para Deus que eu cria na palavra dele, que eu tinha confiança de que ele era o mesmo Deus de perto, era o mesmo Deus de longe. E eu tinha certeza que Deus, da mesma forma que eu estava ali me disponibilizando para limpar a casa dele, ele estava naquele momento agindo em meu favor. E ele estava indo ao encontro da minha filha e estava curando ela de toda e qualquer enfermidade. Gente, esse meu posicionamento fez toda a diferença. Por quê? Porque depois disso eu não recebi nenhuma notícia negativa sobre a minha filha. E graças a Deus eu só recebia notícias de melhora dela, porque ela estava sentindo aquele pouquinho de falta de ar e alguma coisa assim, né, que parecia sintomas de Covid. Mas até hoje não foi constatado que ela teve a Covid. Até hoje. Eu não me lembro direito, mas eu acho que ela fez sim um teste e deu negativo. E eu só sei que eu não tenho nenhum histórico na minha memória que fale que ela teve Covid. E eu louvo a Deus, porque naquele momento de notícia ruim, eu não me desesperei. Eu coloquei a minha fé em ação. E eu tive vitória. Porque tudo depende do nosso posicionamento. Tudo depende de como a gente se posiciona. Quando a gente receber uma notícia ruim, a gente não precisa aceitar. A gente aceita se a gente quiser. Então, tome essa palavra como um alerta. Você pode receber uma afronta, você pode receber uma notícia ruim, mas não aceite, coloque a sua fé em ação, porque Deus ele é maior do que qualquer problema que acontece na sua vida, qualquer situação. E Deus ele é maior do que qualquer coisa. E lá em Lucas 5:37, 35, ai gente, eu gravo os versículos, agora onde está escrito eu não lembro direito não. Mas vamos lá, eu sei que está em Lucas. Diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível, gente, e eu creio nessa palavra, de olho fechado, debaixo d'água, dormindo, acordada, seja lá fazendo o que for, eu creio nessa palavra. E por que eu falei a vocês que era um assunto milenar? Porque está escrito aqui, ó, em Marcos, no capítulo 5. Isso mesmo, Marcos, capítulo 5. E por que eu estou falando com vocês também sobre essa notícia? A gente sabe que tem uma lei aí no mundo, uma lei que eu falo é porque as pessoas vão contando uma para outra e aquilo se torna, entre aspas, uma verdade, né? O que acontece? As pessoas falam assim, ó, o mês de agosto é o mês do desgosto, é o mês de notícia ruim. Gente, repreende essas mensagens na sua vida. Cancela essas frases negativas de maldição. Eu sempre determino e falo para mim, agosto é o mês que mais eu recebo notícias boas. Agosto é o mês que mais eu sou surpreendida com coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Porque eu não penso igual a massa, eu não penso igual a todo mundo na caixinha. Ai, todo mundo recebe notícia ruim. Isso acontece com todo mundo. Não, eu não preciso aceitar. Eu não preciso aceitar a doença. Não é que não vai acontecer, mas eu não aceito. Eu não aceito. Olha bem, aconteceu, a notícia chegou para mim, mas eu aceitei? Não. E eu obtive o quê? Vitória. E eu vou ler aqui para vocês entenderem como é poderoso quando você exerce a sua fé, tá bom? Está aqui em Marcos, capítulo 5,
eu vou ler os versículos específicos para a gente não tomar mais tempo ainda aqui do nosso vídeo, tá bom? Aí tá aqui, ó, Marcos 5, deixa eu só passar a folha, porque a folha é bem fininha, e aí ela fica grudadinha, né? Mas vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Vou ler o 36 primeiro, tá? Diz assim, ó. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Olha que versículo maravilhoso. Vamos para o outro. O 39, que diz assim, ó. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha que notícia boa. Agora vamos para o versículo 41, que diz assim, ó. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E o versículo 42 diz assim, ó. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Eu vou falar rapidinho para quem não entende essa passagem. Aqui fala sobre um centurião, que ele ouve, né, falar dos milagres de Jesus, e ele vai até Jesus falando para Jesus que a filha dele estava doente, se Jesus podia ir lá, né, para curá-la. E o que acontece? Nesse caminho que Jesus está indo, acompanhando ele para ir até a casa dele, acontece também o milagre da cura da mulher do fluxo de sangue. Aí nesse meio do caminho aí, gente, quando ele estava já a caminho da sua bênção, Jesus parou para fazer um outro milagre. E aí chegaram os seus servos e falaram assim, ó, para não incomodar mais Jesus, para ele não incomodar mais Jesus, porque a menina já estava morta. Olha que notícia ruim, gente. Mas aqui no versículo 36 que eu li para vocês, no finalzinho do versículo, Jesus falou o quê? Não temas, crê somente. Gente, quando a gente coloca a nossa fé em ação, acabou. A gente vira a chave, a gente muda o destino, a gente muda o nosso destino, a gente muda o destino de todo mundo. É assim que funciona. É assim que a gente tem que ativar a nossa fé. Não temer e crer somente. Aí o que acontece? Jesus continuou caminhando com ele, mesmo com aquela notícia de que a menina já estava morta. Jesus continuou caminhando com ele, foi até a casa dele e falou pro pessoal: Por que vocês estão assim, todo mundo agoniado, todo mundo nesse alvoroço todo? Se a menina só tá dormindo. Aí nos versículos que eu não li, fala que o pessoal ficou rindo da cara de Jesus. Olha que absurdo. A pessoa ficou rindo da cara de Jesus porque a menina já na mente cauterizada do sistema, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia falou o quê? Que para Deus nada é impossível. Gente, que palavra maravilhosa. Como é que não se alegra, não se regozija com uma palavra dessa? Enfim, aí Jesus foi lá, tirou todos os incrédulos de perto da situação, só deixou a menina, o pai e alguns discípulos e falou para a menina, Talita cumi, que significava menina, levanta. Olha que poder sobrenatural. Jesus sabia o que ele carregava, gente. Jesus sabia que era só usar a fé. Jesus aproveitou a fé daquele centurião em crer que ele podia fazer algo. E Jesus usou a fé dele para fazer o sobrenatural. Todo mundo se espantou porque todo mundo já viu a menina o quê? Sem vida. Mas para Jesus ainda existia vida ali. E o que aconteceu? A menina se levantou e pediu comida. Olha que coisa maravilhosa. Então fiquem com essa palavra. Não temas, crê somente. Quando você receber uma notícia, um diagnóstico ruim do médico, não aceite. Comece a determinar a sua vitória. Creia que a palavra do Senhor é poderosa e verdadeira e que a sua cura já foi garantida para você há muito tempo lá na cruz, tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. Fiquem com Deus, nos acompanhem para que a sua mentalidade se expanda e você consiga atingir novos caminhos neurais, tá bom? Beijão e fiquem com Deus.